Oi, pessoal, tudo certo? Vamos lá então, vamos para nossa primeira aula pós-revisão aí, né? A gente falou também da TPM, né? Vocês fizeram, né, uma pesquisa sobre TPM, que é a manutenção produtiva total, e a gente vai aplicar essa TPM aqui no planejamento da manutenção. Então, eu não falei dela até então, naquela nossa revisãozinha, porque a gente vai usar ela, nós vamos falar dela aqui na parte de planejamento da manutenção, certo? Então, foi a nossa revisão e tal. O que a gente vai ver agora? Agora a gente vai falar, no primeiro momento, né, sobre as ações que a gente precisa ter para executar um plano de manutenção. Ou seja, eu preciso fazer um plano focado para aquela empresa, porque a gente já viu, nós já falamos que eu não posso simplesmente copiar o manual do fabricante. Lembram-se por quê? Porque, por exemplo, o manual do fabricante que eles entregaram quando eu comprei um Camaro, vamos supor que eu comprei, né? Quando eu comprei um Camaro, é o mesmo, e eu vou usar o meu Camaro lá, sei lá, para ir para a fazenda, porque eu tenho muito dinheiro, é o mesmo manual que eles entregaram quando o José comprou um e ele só vai usar naquela rodoviazinha pedagiada linda e maravilhosa. Então, eu não posso, pensando isso para uma indústria, o manual do torno que veio para o torno aí do IFES, que é o mesmo manual que foi para o torno lá para a indústria que trabalha com 24 horas por dia, que já tem os profissionais experientes e assim por diante. Então, eu não posso simplesmente usar o mesmo manual do fabricante. Então, o plano de manutenção que vem em um manual do fabricante, ele serve para quê? Ah, não serve para nada? Não, ele serve. Serve para quê? Ele serve para que eu consiga ter um norte de onde partir, tá? Mas só para isso, ok? Então, vamos lá. Gente, quando que eu sei que um sistema de manutenção é falho, ou seja, uma porcaria, né? Tem alguns pontos aí pra gente saber. Se eu tenho um alto índice, ó, se eu tenho um alto índice de manutenção corretiva, caramba! Se eu tenho uma ausência de indicadores de manutenção, ou seja, o que é essa ausência de indicadores? Se eu não tenho, por exemplo, um registro de manutenção, o meu sistema é falho. Se eu tenho um alto índice de retrabalho nas atividades de manutenção, ou seja, eu fiz uma troca de um rolamento hoje, amanhã eu tenho que trocar de novo esse rolamento porque ele está dando problema ou por alguma coisa assim. Se eu tenho ausência de metas. Ah, professora, mas a ausência de metas, o meu sistema de manutenção é falho? Sim. Por quê? Por que o meu sistema de manutenção seria falho? Porque eu preciso ter objetivos. Por exemplo, hoje eu aceito uma manutenção corretiva de até tantos por cento, tá? Daqui a um ano, eu tenho que conseguir diminuir essa corretiva. Por quê? Porque o meu sistema ele tem que estar melhor daqui a um ano do que ele está hoje. Lembra-se que nós falamos que o nosso sistema de manutenção ele nunca encerra? Ele nunca vai estar, o nosso planejamento, desculpa, de manutenção, ele nunca vai estar pronto? Então é exatamente isso. Então eu preciso propor metas, tá? Quando eu fiz aquele meu trabalho do doutorado, que eu falei para vocês, que eu ia nas transportadoras e eu pedia, né, se eles tinham um plano de manutenção, eles falaram, temos um ótimo plano de manutenção. Mas tem muita corretiva mesmo assim? 80, 90%. Poxa, talvez lá no primeiro plano que eles fizeram até é aceitável isso. Mas com o tempo isso tem que diminuir drasticamente. Porque senão você tem mais corretiva, mais manutenção inesperada do que manutenção planejada. Então, aí significa o quê? Que o meu sistema tá uma porcaria, tá? Então, ausência de metas. Por exemplo, lembram-se que nós falamos também que talvez lá no início eu vou gastar um pouquinho mais, né? Aí o pessoal fala, meu Deus, eu vou trocar uma peça que ainda nem tá ruim, né? Que ainda não tá estragada. Talvez no início eu precisa. Talvez no início eu precise investir um pouco mais, mas com o tempo essa questão de investimento ela tem que diminuir. Então, assim, a questão de custo. Então, também vai ter que ter uma meta lá que eu vou colocar isso. E isso tem que estar explícito, tem que estar proposto no meu plano de manutenção. Pessoal, eu tô tomando um chima aí, tá? Sintam-se à vontade para tomar um chimarrão também. Outra coisa que vai me desmostrar.
Ai, gente, bati meu queixo aí. Eu caí, né? Porque eu fui andar de patins, então tô com meu queixo machucado. Outra coisa que vai me mostrar se o meu sistema de manutenção é falho, se o sistema que eu tenho. Eu tenho manutenção preventiva e preditiva inexistente. Nenhum sistema de manutenção que eu tiver, nenhum planejamento de manutenção vai ter só corretiva, ou só preventiva, ou só preditivo, tá? Nenhum. Por quê? Porque a gente já falou que dependendo do tipo de manutenção, dependendo do tipo de equipamento, dependendo do que eu exigir do meu equipamento, vai ser diferente, né? Por exemplo, a cancela, o equipamento, né, do portão, vamos pensar lá no motor do portão eletrônico da casa da gente, tá? Se der um problema no portão eletrônico da nossa casa, a gente pode deixar para uma manutenção corretiva. Quando estragou eu vou lá e conserto, tá? Mas vamos imaginar que isso é uma empresa que tenha grande circulação, grande movimentação, e eu precise ter um controle de quem entra e quem sai e tal e tal. E se não abrir por aquele sistema ali, ele não libera alguma coisa. Poxa, eu não posso deixar acontecer isso, eu não posso deixar acontecer uma corretiva. Então, dependendo do caso, acho que esse exemplo não foi muito interessante. Mas vamos pensar assim, o mesmo equipamento, às vezes eu vou ter corretiva, preventiva e preditiva. Vamos pegar um exemplo do carro, que acho que vai se encaixar melhor aqui. No meu carro, se eu for fazer um plano de manutenção para o meu carro, tá? Não pegar só o plano que veio lá no manual do fabricante ou que a concessionária que me vendeu tem. Se eu for fazer um plano de manutenção para o meu carro, impreterivelmente vai ter manutenções que eu vou ter que fazer corretiva. Por exemplo, trocar um farol que queimou. Eu não tenho como saber quantos quilômetros o meu carro vai rodar, ou quantas horas de funcionamento, ou quantos dias, quantos meses, quantos anos, para eu trocar o farol. Quando queimar o farol, eu vou lá e troco, tá? Agora, pastilha de freio. Pastilha de freio tem que ser preventiva. Por quê? Cada tantos 1000 quilômetros eu vou lá e troco. O óleo, né, do motor tem que ser o quê? Preventivo. Cada tantos 1000 quilômetros eu vou lá e troco. Mas poderia ser preditiva para o óleo? Poderia. Eu teria que fazer uma coleta, uma amostra ali de óleo, fazer uma inspeção nesse óleo e daí eu poderia dizer, tá na hora de trocar ou não tá na hora de trocar. Nesse caso específico, tem necessidade? Não, porque, né, pensando num carro, hoje em dia ainda se torna mais viável trocar a cada tanto tempo. Então, impreterivelmente, ou seja, não se discute, vai ter que ter todos esses tipos. Não pode ter só um e não pode ter só outro. Altos custos de manutenção. Ou seja, se o meu plano de manutenção está com o custo lá em cima, tem problema nesse plano de manutenção, tá? Eu não posso. A ideia é eu ter um bom planejamento de manutenção para que eu consiga economizar. Mas professor, eu economizo se quando eu quebrar eu vou lá e troco. Não. Por quê? Porque daí tem todos os outros gastos envolvidos, tá? Lembra-se que nós falamos, ou se a gente não falou, e quem está assistindo a esse vídeo pela primeira vez pode ter essa noção aqui. Quando a gente fala em custo de manutenção, não é só o custo de trocar a peça, tá? Se eu fiquei 1 hora com a minha máquina parada, porque ela quebrou de forma inesperada, eu vou lá e troco, né, coloco essa peça, eu tenho que contar como custo de manutenção essa 1 hora que a minha máquina ficou parada. Se ficaram 10 funcionários parados também, porque a máquina estava parada, esses 10 funcionários têm que ser contabilizados como custo de manutenção. Essa 1 hora de 10 funcionários parados, certo? Então, eu não posso ter um custo de manutenção tão alto. A gestão de manutenção, o planejamento de manutenção, ele tem que servir para quê? Para reduzir os custos de manutenção, certo? Outra coisa, gente, se a equipe de manutenção está sobrecarregada, outro indicativo de que o meu plano de manutenção, meu sistema ali, meu planejamento de manutenção, tá uma bosta, tá? Desculpa, perdão da palavra aí, mas é outro indicativo. Por quê? Gente, o negócio é o seguinte, quando a gente fala em planejamento de manutenção, qual que é a manutenção boa?